Então, vamos lá. Eu coloquei essa frase aqui, esse conjunto aqui inicialmente. O tema da palestra é Liderando como Jesus, mas como nós vamos falar de liderança, nós precisamos, então, considerar aquilo que deve ser o vínculo, né, que nos move na direção de alguma coisa. E falando sobre liderança, nós precisamos realmente trabalhar uma perspectiva de líderes, né, que estão dispostos a se mover e está implícito e também explícito ou vinculado ao conceito de liderança, você influenciar pessoas para movê-las de um lugar para outro, né? Mas não apenas numa mudança de posição, mas numa condição de crescimento, numa condição de agregar, de ser edificado e também edificar outras pessoas. Então, eu gostaria que nós pudéssemos considerar os temas que eu vou aqui percorrendo, né? Eu gostaria de dizer para vocês assim, em vez de nós termos um trilho fixo, nós vamos trabalhar sobre uma trilha e um percurso de conhecimentos e de temas vinculados à liderança, à semelhança de Jesus, ou liderando como Jesus, de maneira que nós vamos construindo juntos essa compreensão. Então, nós precisamos partir desta primeira perspectiva. O que move você? Qual é a sua motivação? E quando nós falamos de motivação, precisamos desmistificar uma compreensão errônea que, geralmente, de um modo assim empírico, as pessoas têm quando pensam em motivação. Ah, você está motivado para isso? Como é que eu consigo motivar alguém para fazer alguma coisa? Motivação, de acordo com a área da psicologia, é algo de caráter interno, tá? Ela vem de dentro para fora, endógeno, ou seja, vem algo que está lá internamente e que faz com que eu me mova. O que nós geralmente queremos, às vezes, é fazer com que as pessoas sigam num caminho, sigam numa direção, mas o modelo de Jesus, o modelo de liderança de Jesus, é justamente um modelo não daquele que diz, vai e faça, mas daquele que diz, vamos fazer. Então, Jesus ele se coloca como o servo que dá o exemplo para que os seus liderados caminhem junto com ele. Tanto que ele vai dizer, isso aplica-se também à liderança, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se nós queremos liderar como Jesus, nós precisamos desenvolver um estilo de liderança que não leve as pessoas ao cansaço, mas ao contrário, que ao se conectarem conosco e nós, ao nos conectarmos com elas, possa oferecer, como resultado dessa relação, uma relação de leveza, de alegria, de paz. A relação da liderança precisa ser uma relação de crescimento, né? E não marcada por tensão, tá? Ainda que existam algumas tensões no processo da caminhada, como nós podemos olhar, por exemplo, na questão dos discípulos e Jesus, são situações que nós vemos Jesus, às vezes, inclusive provocando uma tensão para poder trazer um ensinamento, mas sempre o final do processo leva a algo melhor, leva a algo agradável, leva as pessoas a se sentirem inspiradas. De tudo que eu vou dizer, e eu preparei bastante coisa, não sei se vai dar tempo para falar tudo, eu gostaria que vocês começassem, que de repente aí quiser até anotar alguma coisa, tá? Mas guarde contigo aí uma compreensão importante, a concepção de liderar por manipulação ou de liderar por inspiração. Nós temos, tradicionalmente, e aquilo que é mais perceptível no mundo corporativo e secular, a liderança por manipulação. Ou seja, aquele grupo o líder de vendas de uma empresa, que ele diz o seguinte, olha, eu preciso que vocês batam essa meta, porque se vocês baterem essa meta, vocês vão receber 10% de aumento esse mês. Vocês vão ganhar um bônus de tal coisa. Vocês vão ganhar um celular,
um smartphone Apple, sei lá em que modelo que está o Apple aí, você está liderando de que maneira? Por manipulação. Você está manipulando as pessoas para que elas façam o que você quer, porque elas vão receber algo que lhes é interessante. O que significa liderar por inspiração? É quando você não promete nada e as pessoas seguem você por causa do que você representa. Jesus, ele vai dizer para os discípulos o quê? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele discípulo chega para Jesus e diz, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. E aí Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí nós nos deparamos com uma situação extraordinária. Porque mesmo Jesus dizendo isso, ele teve seguidores fiéis até a morte, que multiplicaram seguidores e líderes e mais líderes e discípulos e mais discípulos. Então, veja, liderando como Jesus, e quando vocês escolheram esse tema, vocês foram muito felizes, porque nós estamos falando daquilo que é o ideal, tá? Que é liderar por inspiração e não por manipulação. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, e eu gostaria de trabalhar um aspecto dessa questão da liderança, e eu utilizei, dentre algumas fontes, né? A fonte principal é a Bíblia, vocês vão perceber isso, os muitos textos que nós vamos trabalhar, mas eu utilizei também este livro aqui, ó, depois eu posso deixar a referência, Ajustando o Foco, tá? Ajustando o Foco, do pastor Paulo Cabral. Ele é um livro da série Igreja Multiplicadora da Junta de Missões Nacionais, mas ele tem uma proposta que, inclusive, foi muito útil para preparar essa palestra. Ele fala sobre ajustando o foco, convergindo princípios para Jesus. Então, convergindo, né, a liderança para Jesus. Por isso, essa imagem nos ajuda aqui. Quem usa óculos, né, sabe disso. E quem não usa, você pode ter uma pequena noção que essa imagem nos traz, né? Quem não usa óculos vê, geralmente, as coisas meio embaçadas, né? Mas quando você coloca a lente, ela te ajuda a ajustar o foco da tua visão para que você possa perceber melhor aquilo que está diante de você. Então, nós estamos falando de ajustar o foco, né? Liderando como Jesus, então nós precisamos ajustar o nosso foco na palavra, beleza? Gente, apareceu uma mensagem dizendo para mim aqui que houve instabilidade na conexão. Vocês perderam? Deu uma travadinha, professor, nessa última fala do senhor, mas já retornou ao normal. Tá, deixa eu fazer um ajuste aqui, só um minuto. Acredito que agora vai ficar mais estável, tá bom? Qualquer coisa vocês me sinalizem aí. Então, para fechar aqui, eu dizia que nós precisamos ajustar o foco da nossa liderança em Jesus. Sermos líderes com esta perspectiva, né? Pergunto para vocês aqui, vocês conseguem enxergar o que está na tela? Com precisão? Vocês conseguem delinear, realmente dizer, olha, eu estou vendo, né, particularmente eu estou vendo aqui uma tonalidade opaca, né, atrás desse branco, dessa né, névoa, nós temos ali algumas cores, laranja, azul, alguma coisa assim. Porém, quando a gente ajusta o foco, você pode olhar com precisão, realmente, e perceber muitas coisas que antes estavam ocultas, estavam indefinidas, estavam ofuscadas, né? O que acontece quando nós não lideramos com o foco convergindo em Jesus? Às vezes nós achamos que estamos enxergando alguma coisa, mas na verdade somos muito limitados na nossa visão. Tanto que Jesus ele vai dizer para os discípulos, né? Vocês estão perguntando aí quando chegará
a colheita, eu estou dizendo que já chegou. Jesus já tinha visto que a colheita estava ali. Isso acontece muitas vezes conosco na liderança de um ministério, na liderança da juventude, na liderança de um ministério da igreja e até mesmo no pastoreio. Nós achamos que estamos enxergando, mas, na verdade, a nossa visão limitada está equivocada. Mas quando a gente busca esse discernimento a partir do nosso relacionamento com Jesus, conseguimos ser mais precisos. E eu trago como um exemplo desta precisão, ou desta busca que todos nós devemos caminhar e desenvolver, um texto de Romanos, capítulo 1, versos 1 e 2, tá? Eu lerei aqui ao longo desse tempo vários textos bíblicos, eles estão todos aí na tela, e vocês podem depois também conferir. Mas diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Então nós temos na declaração do início, né, da abertura da carta de Paulo aos Romanos, algumas evidências que eu quero trazer e que tem a ver com essa perspectiva de liderar como Jesus. Paulo tinha esta perspectiva clara. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Primeiro, ele sabe quem ele é. Então, quando a gente fala de ajustar o foco, precisamos responder algumas perguntas. Quem eu sou? Né? E o texto lá diz assim: Paulo. Né? Quem é Paulo? Paulo ele tinha a noção de quem ele era. Antes era chamado de Saulo, depois seu nome alterado para Paulo. E algumas traduções ou significados apontam para o significado do nome Paulo como o pequeno, né? E de um modo mais literal seria alguém de pequena estatura, apesar de eu conhecer alguns Paulos aí que a gente chama de Paulão, né? Porque de pequena estatura não tem nada. Mas, na verdade, a ideia e a proposta mais próxima do conceito bíblico, né, e da aproximação do significado de Paulo de acordo com a história do apóstolo Paulo, não tem a ver com estatura física, mas com humildade. Então, o reconhecimento de que eu preciso da graça de Deus. E não é à toa, né? Não é sem motivo que Deus vai responder para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai entender e compreender quem ele era, a quem ele servia. Paulo, servo de Cristo, né? Chamado, e olha o texto falando para nós ali, voltando aqui, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então nós temos aqui, poderíamos colocar uma ênfase maior nas perguntas: quem eu sou? Quem é você? Eu sou Antônio. Qual é o significado do nome Antônio? Você sabe, Antônio Marcos? Aquele que tem valor inestimável. Olha só, né? Isso tem a ver com eu me conhecer, saber quem eu sou, a quem eu sirvo. Eu sirvo a Igreja Batista Novo Mundo, eu sirvo a Neuza, minha esposa, eu sirvo a denominação. Não, eu sirvo a Jesus Cristo. É dele que eu sou servo. E enquanto servo de Jesus Cristo, eu vou atuar enquanto marido, enquanto pai, enquanto líder, enquanto professor, enquanto pastor, e assim por diante, né? O que eu faço? E aqui tem a ver com a nossa vocação, né? A vocação. Afinal de contas, muitos são aqueles em dúvida e em crise, não sabem por que caminho seguir. Paulo não tinha essa crise, ele não tinha essa dúvida, né? Ele deixa bem claro: olha, eu fui separado para o evangelho de Deus, né? Separado para o evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Então, ele sabia o que ele deveria fazer, para que ele existia, né? O que também é comum para todos nós. Afinal de contas, existimos para a glória de Deus. E eu queria destacar ainda, nessa parte introdutória, que nós temos também a fonte para estas 4 perguntas iniciais: quem eu sou, a quem eu sirvo, o que eu faço e para que existo. Qual que é a fonte para estas respostas? Ele vai dizer
prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Queridos, nós temos na Bíblia respostas para todas as demandas, para todas as situações, para todas as perguntas e questionamentos. Então, se nós queremos liderar como Jesus, apesar de nós usarmos um livro de apoio, este livro, na verdade, ele só está nos oferecendo um trilho na palavra para a gente trabalhar, desenvolver o que vai ficar muito evidenciado aí também nesse processo em sequência. Paulo Cabral, é o autor desse livro que eu acabo de mencionar, ele diz o seguinte, eu vou utilizar-se aqui do âmbito pastoral, aplicando-se para todos os líderes, né? O grande desafio de pastores e líderes, tá, é confiar que Jesus é suficiente em seu ministério. Queridos, isso aqui é muito importante. Isso aqui é chave para nós entendermos todo esse processo de caminhada aqui. O grande desafio de pastores e líderes é confiar que Jesus é suficiente em seu ministério. Muitos obreiros acreditam que precisam de Jesus mais algo. Na busca por esse algo, olha só, adotam modelos, correm atrás de novidades, negociam princípios e se iludem com promessas de crescimento rápido. A consequência disto é que nunca estão satisfeitos, porque quem precisa de Jesus mais algo estará sempre focado no que falta. O que confere crescimento saudável e sustentável à igreja? Tá? Seriam as células? Seriam eventos importantes? Trazermos pessoas famosas para ministrar louvor na igreja, para pregar na igreja? O que confere? Qual é a melhor estratégia? Né? É muito comum as pessoas, pelo fato de eu também lecionar dentro dessas disciplinas, que fala sobre desenvolvimento de igreja, missões, discipulado, tudo isso, às vezes surgem perguntas falando sobre, pastor, qual é a melhor estratégia para a igreja crescer? E esse é o ponto, queridos. Nós nos confundimos, porque nós achamos que precisamos de Jesus algo mais. E quando eu digo que eu preciso de Jesus mais uma estratégia, eu preciso de Jesus mais um livro, eu preciso de Jesus mais não sei o quê, eu estou dizendo que Jesus não basta. Eu estou dizendo que Jesus não é suficiente. Eu estou dizendo que Jesus é incompleto. E aqui está a falha. Aqui está o problema. O grande desafio nosso, líderes, homens e mulheres, é entender, queridos, que Jesus é suficiente em nosso ministério. Jesus é suficiente na nossa vida. Eu não preciso de mais nada. Obviamente que quando Jesus, eu entendo a suficiência de Jesus, não apenas para a salvação, mas também para as outras áreas, para as outras demandas e para toda a minha vida, os processos de escolhas estratégicas, de procedimentos e de atuação, eles serão selecionados, eles serão construídos, eles serão implantados e implementados dentro da perspectiva de alguém que entende e compreende que Jesus está nos conduzindo. Quando eu assumi a Igreja Batista Novo Mundo, quase 10 anos atrás, né? Esse ano estou completando 10 anos, na verdade, mês que vem, em setembro, estou completando 10 anos na liderança aqui da igreja. E eu lembro que uma das frases que eu falei quando eu assumi, e falei várias vezes, né? Não só na posse, mas nas primeiras reuniões e tudo mais, eu dizia assim, meus irmãos, algo que eu vou perseguir durante o tempo em que for pastor aqui na IBNM, é deixar claro que o cabeça da igreja é Jesus. É Jesus. Ele é quem manda. Ele é o cabeça. Nós somos os membros. Inclusive eu faço parte dessa equipe. Então, ainda que eu precise exercer uma atuação de liderança do colegiado pastoral, a gente procura enfatizar a importância do trabalho em equipe, de maneira que a descentralização deve ser algo que marca a nossa liderança. Tá?
Avançando um pouco mais, tranquilo até aqui. Por que é importante nós entendermos que Jesus é suficiente? Bem, a palavra de Deus vai colocar para nós em Romanos 5,17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto ele traz verdades explosivas, mas diria que pouco exploradas por nós na igreja. De fato, a morte reinou como consequência, né, da desobediência lá na origem, no Éden. Contudo, esse problema foi resolvido. Aqueles que recebem a abundância da graça. O que é a abundância da graça? Quando o texto de João 10:10 nos diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Ele está utilizando-se ali, na língua grega, de uma palavra, a palavra zoé, ou zoe. Existem duas palavras gregas para vida, a bios e a zoé, ou zoe. A bios diz respeito à vida orgânica, né, que é a biosfera, aquilo que está à nossa volta, que diz respeito à vida animal, que diz respeito à vida, à fauna, à flora, né? E a zoé, ela diz respeito a uma vida que complementa todo o resto. É algo que transcende a bios, vai além da bios. Então, o texto está dizendo ali, eu vim para que vocês tenham zoé, vocês tenham uma vida abundante, uma vida que não se restringe a bios, não se restringe aos biomas que nós estamos inseridos, mas inclui o espiritual, inclui o cosmos, inclui todas as coisas. E olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou seja, não é mérito meu nem seu, e o dom da justiça, reinarão em vida. Não é depois que Jesus voltar, tá? Já é a partir do momento que eu me decidi e eu experimentei a nova vida em Cristo Jesus, por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Então, de fato, eu volto a dizer, liderando como Jesus deve ser o nosso carro-chefe, deve ser a nossa essência. Por quê? Porque com ele nós já reinamos, nós já lideramos, nós servimos. Então, a nossa vida, ela deve ser pautada em todos os aspectos na pessoa de Jesus. Eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso acessar as Escrituras a partir de uma interpretação em que a minha lente para interpretar a Bíblia ela está focada em Jesus. Eu preciso ler o Antigo Testamento a partir de Jesus. Eu preciso interpretar o Novo Testamento a partir de Jesus. Jesus é a razão, ele é tudo, inclusive também da nossa vida e da nossa liderança. De modo que nós não podemos aceitar nada menos que Jesus. Nada menos que Jesus. Até que, ou seja, não chegamos ainda lá, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Texto de Efésios 4:13. Então, nós não podemos nos contentar em apresentarmos e desenvolvermos uma liderança em que Jesus seja um coadjuvante. Jesus é o ator principal. Jesus é tudo, né? Nele converge todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Até que você está liderando o ministério jovem, você é professor da escola bíblica, você lidera ali o Ministério de Esportes, você atua na ação social,
nós não podemos incorrer na tentação de querer liderar com base na nossa própria força. Quando o texto de Jeremias diz lá, maldito o homem que confia no homem, eu já vi muita gente citando esse texto aí para dizer que a gente não pode confiar em pessoas. Isto é uma falácia, tá? Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que eu não posso confiar no Antônio Marcos. Porque veja o seguinte, imagine, estou usando o Antônio Marcos porque é alguém que está mais próximo aí com a gente, né, mais conhecido, tá? Foi aluno e tudo mais. Enfim, tá? Não fica com ciúme, não, é brincadeira. Eu não posso caminhar com ele, né? Se ele estivesse na minha equipe, ou eu estivesse na equipe dele, e dizer assim, puxa, eu não posso confiar no Antônio Marcos porque ele é um ser humano falível, né? O que a Bíblia está dizendo lá, maldito o homem que confia na sua própria força, que confia nos recursos humanos mais do que em Deus, que substitui Deus pelo conhecimento humano, pela razão, substitui Deus pelos recursos financeiros, substitui Deus por outra pessoa, que aí, nesse sentido, sim, tá? Quando eu confio e eu deposito a minha fé, a minha esperança mais no José, no Antônio, na Maria, na Marcela, do que em Jesus. Então, nós temos que entender que Jesus é a essência da nossa vivência. E neste aspecto, eu quero abordar com vocês também uma questão importante, uma área importante da liderança com Jesus, que envolve justamente recorrermos aos recursos que o próprio Jesus recorreu. Qual foi um dos principais recursos que Jesus usou? A oração, né? Jesus, ele orava com regularidade. E aqui temos textos que falam sobre isso, olha. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então, oração não era algo esporádico, não era algo que Jesus fazia quando a situação apertava, quando o problema surgia. Você já percebeu que nós oramos mais quando a gente está passando por dificuldade e problema? Né? Jesus, ele orava com regularidade. Tá? Então, nós temos que entender que oração, queridos, deve ser algo tão orgânico quanto é ou quanto são as batidas do nosso coração. Tá? Eu preciso incluir a oração no meu dia a dia, assim como o meu coração bate sem eu precisar mandar. Então, eu oro enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou pedalando, enquanto eu estou andando na minha caminhada, eu estou buscando a Cristo, eu estou alimentando a minha conexão com Ele. Antes de atuar no Ministério Pastoral, de um modo mais direto, eu trabalhei 10 anos numa empresa, eu era técnico de manutenção de máquinas de malharia e confecção. Então, todas essas máquinas que vocês já conheceram, já viram aí, Singer, Eugene, tudo mais, eu consertava, vendia e fazia isso tudo. E isso eu comecei muito cedo, com 14 anos, até os 24 eu trabalhei nessa empresa. E eu lembro que, à medida que foi passando o tempo, eu fui acessando máquinas, eu tinha que consertar máquinas mais difíceis, mais complexas, eram máquinas de linha industrial, e não aquelas caseiras, né? E eu lembro de uma máquina que eu precisava consertar, chegou na segunda-feira, e foi para terça, e foi para quarta, quinta, e eu não conseguia resolver o problema da máquina. E quando foi o final de quinta-feira, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, não posso passar de amanhã, eu tenho que entregar essa máquina até amanhã, né? Por favor, me ajude, né? E fui para casa, e à noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava consertando a máquina, eu consertei, eu achei o problema, e no sonho eu consertei a máquina. No outro dia eu acordei, com aquilo assim, extasiado com o que havia acontecido, e no momento ainda vou confessar para vocês, ainda meio que duvidando, né? Não, foi um sonho.
Quando eu chego e eu começo a trabalhar na máquina novamente, eu fiz os passos que eu segui no sonho. E qual vocês acham que foi o resultado do negócio? A máquina funcionou. E funcionou bem. Foi entregue e não voltou, não deu retorno. Gente, aquela experiência, e assim, eu estou contando uma experiência que talvez para alguns seja uma coisa tão pequena, mas foi tão significativa para mim naquele tempo, tá? Eu tinha 17 anos, era um guri ali, 17 anos, uma responsabilidade grande, por quê? Porque haviam pessoas que dependiam daquilo para entregarem os seus serviços. Então, havia pressão do meu chefe, daí vai, saiu, não vai, e aí o cara chega para mim e diz assim, você quer que eu chame o mecânico da outra loja para resolver? Aí entra a tua... tudo é colocado em xeque, né? Tua competência e assim por diante, né? Então, queridos, nós precisamos aprender que oração não é algo que eu só recorro também para resolver uma situação, mas eu incluo a minha dependência diariamente com regularidade. Mais alguns exemplos aqui, né? 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para quê? Orar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A Bíblia está recheada, né, de textos. Além de regularidade, Jesus orava com intencionalidade. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar. Então, foi algo agora oficial, intencional. Passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Essa experiência de um retiro para a oração é fantástica. Quando vocês tiverem a oportunidade, o privilégio, como eu tive, a igreja me autorizou, eu pedi para a igreja um tempo atrás aí, e eu fiz um retiro de 21 dias de oração. Fui para um lugar separado, sozinho, como diz a história, só eu e Deus, né? E a Bíblia, tá? E foi um tempo, queridos, extraordinário. Muitas coisas que Deus falou comigo, questões pessoais, questões da igreja, e o fruto desse tempo foi um tempo muito gostoso de planejamento com a igreja depois. Então, orar com intencionalidade é muito importante, tá? E aqui ficam algumas dicas. Você que é líder, primeiramente, tire o seu tempo de oração. Faça os seus retiros de oração. Ah, pastor, eu não sou pastor de igreja, eu não tenho como sair 21 dias e ficar afastado, né? Tem que trabalhar, como se eu não tivesse, né? Mas, enfim, são realidades diferentes, né? Procure se organizar. Em algum momento, talvez você vai tirar férias. Em algum momento, você vai pegar um final de semana, você vai pegar um feriado. Está vindo 7 de setembro aí, ó. Em vez de pegar o feriado para, de repente, ficar maratonando série, pega aquele feriado lá, meu querido, para orar, buscar diante de Deus, né? Empresta uma casa de alguém, vai para um lugar isolado e se coloca na presença do Senhor. Faz retiros de oração com a sua liderança, com seus líderes, tá? É muito importante isso. A partir disso, eu não sei se vocês já ouviram falar do ministério chamado Navegadores, tá? Você vai encontrar muito material em inglês, The Navigators, que é o site lá do ministério Os Navegadores. Dawson Trotman, na década de 40 do século passado, ele foi o fundador desse ministério, que hoje tem mais de 4.000 missionários no mundo, tá? Mais de 4.000 agentes pregando o evangelho. Como é que começou o movimento Navegadores? Eu não lembro se foram 14 dias de oração. Foi um período que ele e um amigo dele, todos os dias, fizeram, então, um propósito. Eles tinham que começar um trabalho às 8 da manhã, então eles se encontravam às 5 e oravam das 5 às 7, durante aqueles 14 dias, pedindo direção de Deus sobre determinados assuntos que eles estavam buscando. Aquilo ali foi o início do movimento Navegadores. Começou com oração. Se você estudar as histórias de avivamento da igreja, né, oração é a mola propulsora, é o coração
que pulsa junto com a palavra, junto com consagração e assim por diante. Então, regularidade, intencionalidade, tá? Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, eu rogo por eles. Então, Jesus ele estava orando por alguém, tá? É intencional. Além de regularidade e intencionalidade, nós precisamos perceber também que Jesus orava com intensidade. Cheio de angústia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Importante perceber que o texto não está dizendo que se transformaram em sangue, mas tornou-se como gotas de sangue. Ou seja, a intensidade da entrega de Jesus na oração, ela foi tão forte que foi uma experiência semelhante a suor de gotas de sangue. Algo que afligiu o mais íntimo do ser de Jesus. E eu penso, queridos, que esse tipo de oração não é a oração que você vai fazer todos os dias. Você não vai orar todos os dias com intensidade, com essa intensidade, né? Porque essa intensidade está vinculada a uma experiência, a um momento. Jesus ele estava às portas do cumprimento, às portas da crucificação. E por isso ele orou com essa intensidade, tá? Mas guardemos então esses aspectos, né? Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Aleluia. Vocês disseram assim: pastor, vamos falar sobre liderança com Jesus. Primeira coisa, queridos, é orar como Jesus orou. É se entregar a uma vida de oração, como Jesus se entregou. Os resultados, aquilo que nós vamos acessar, aquilo que nós vamos experimentar, está diretamente relacionado à oração. O que eu posso falar a respeito disto, né, acerca disto? Não vou me deter muito em exemplos pessoais, mas eu quero pontuar o seguinte, de um modo genérico, dizer: todas as maiores crises que eu enfrentei, todas elas, todas, absolutamente todas, desde a minha adolescência. Eu comecei a liderar jovens na minha adolescência, né, logo após a minha conversão. Eu me converti com 16 anos. Então, com 16 anos, 3 meses depois, eu estava dando aula na escola bíblica, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho da loucura do pastor. Entendeu? Mas isso esteve também vinculado... Não, desculpe, 3 meses depois do meu batismo, tá? Tem que ser mais preciso. Eu me batizei em abril, e no começo do segundo semestre, não é que eu me tornei professor da classe. O que aconteceu foi o seguinte: no dia da aula da Escola Bíblica Dominical, Igreja Batista de Vila Americana, do nome inclusive, tá? Tá registrado em ata, não, brincadeira. Mas está lá, Igreja Batista Vila Americana. Naquela manhã, tinha uns 40 jovens na turma, foi uma época que tinha uma turma muito forte lá em Vila Americana, e para aquele tempo, 40 jovens era... 40 jovens no domingo de manhã numa sala de EBD, gente, não é uma coisa tão comum, né? E aí eu lembro que o professor não veio, nem o principal, nem o substituto. E aí a diretora da escola bíblica, né, naquela época, né, tinha a presidente da escola bíblica, chegou na sala e disse assim: gente, os professores não vieram. Quem que estudou a lição aqui? Que poderia dar aula para nós? Aí eu levantei a cabeça assim: eu estudei. Daí ela meio que, sabe, olhou para todo mundo assim: bom, já que não tem outro, então vai você mesmo, né? Ela não disse isso, mas... bom, Antônio, então, meio assim, meio insegura, né? E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu dei a aula, porque eu tinha estudado. Eu passava aquele início de vida cristã. Eu só tinha o sábado, praticamente, porque trabalhava durante o dia todo, estudava à noite, como muitos de vocês, levantava às 6 da manhã e ia dormir meia-noite e meia, na hora que eu voltava da escola.
depois de pegar Interbairros 2, não tinha nem Inter 2 naquela época, Interbairros 2, aquele Verdão, tá? Saía lá mais amassado do que não sei o quê. Então, eu só tinha o sábado para estudar. Eu lembro que eu acordava no sábado de manhã, tomava um café e ia estudar a lição de EBD. Ia, grifava, anotava, pesquisava e assim por diante. Então, por que eu estou contando tudo isso, gente? Porque isso tem a ver com a nossa experiência com Jesus. E foram nestas experiências mais críticas que eu passei desde a adolescência, e principalmente no ministério pastoral, todas elas foram, pela graça de Deus, tratadas somente quando eu orei. Agora, deixa eu ser muito sincero com vocês. Eu não estou dizendo isso que eu sou o melhor e maior exemplo de um cara de oração. Eu tenho que crescer muito mais nisso ainda. O que eu estou dizendo é que muitos dos sofrimentos que eu tive poderiam ter sido evitados se eu orasse mais. E eles só foram tratados, devidamente tratados, quando eu fui orar. Então, o que eu entendi? Eu não preciso ficar demorando para orar. Quando surgem as situações, já busca, já clama. E, dentro dessa linha ainda, as maiores crises e os maiores problemas ministeriais na vida pastoral, eles foram resolvidos por Deus. Não fui eu que resolvi. Não foi o Antônio que foi sábio, que teve uma estratégia, que convenceu as pessoas. Não. As grandes crises eu percebi serem resolvidas de um modo sobrenatural. Por exemplo, só para fechar aqui um exemplo, um tema difícil que a igreja precisava resolver, uma assembleia difícil, coisa que não acontece aí no meio batista, né? Uma assembleia complicada. E aí eu orei, clamei, pedi a graça, a misericórdia do Senhor. E quando eu cheguei para a situação já tinha sido resolvida. Por quê? Porque Deus já agiu no processo. Então, queridos, orar é chave nesse processo de liderar como Jesus. Anote aí, regularidade, intencionalidade e intensidade são referências da vida de oração de Jesus, que devem também ser referências para a sua vida de oração, para a minha vida de oração. Dentro dessa perspectiva, eu queria... Pessoal, beleza até aqui? Estão escandalizados? Tudo em paz? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza. Então tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, por favor. Mentalidades infrutíferas na liderança. Elas surgem quando nós não lideramos a partir do exemplo de Jesus. Quando nós lideramos a partir de nós mesmos. Quando nós desenvolvemos uma mentalidade de liderança pautada em concepções humanas, tá? Em concepções humanas, estratégias humanas, conceitos humanos e assim por diante. Vamos pensar em algumas delas aqui que eu separei para vocês, tá? A mentalidade de empregado em vez de filho. Veja, o que isso quer dizer? Muitas vezes nós servimos a Deus como se ele fosse o nosso patrão, como se ele fosse o nosso chefe. Então, eu vou para o culto, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, porque eu preciso bater o cartão, eu preciso prestar contas para o meu chefe. Quando eu entendo que a minha relação com Deus é uma relação de filho, a minha atuação enquanto líder na igreja é na condição de um filho que está envolvido, entre aspas, nos negócios do pai, a minha perspectiva, a minha atuação, ela será diferente. Jesus, ele liderou, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nos diz o Evangelho de João, e ele atuou na perspectiva de filho de Deus, né?
dentro dessa dimensão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus, ele atuou na dimensão daquele filho que tem a liberdade de, nos seus momentos críticos, chegar para o seu Abba, Pai. Abba, Pai, meu querido Pai, meu paizinho. Então, é nessa perspectiva. É você chegar para conversar com Deus, não para perguntar para o seu chefe o que você tem que fazer, mas para conversar com seu pai e pedir a ele uma direção, um conselho, uma orientação. E, dependendo do que o pai disser, realmente obedecer, porque foi o pai que disse. Então, um filho obediente. O pai disse, eu vou seguir nesse caminho, por mais que talvez não esteja entendendo. Foi assim que Jesus fez. É assim que você faz? A mentalidade de voluntário em vez de cooperador, em vez de servo. Jesus, ele não foi voluntário, ele participou de um processo vinculado a uma missão. E ele tinha clareza, a minha missão, tá? A minha missão é fazer a vontade do meu Pai, né? Então, essa compreensão de atuação tem a ver com o fato de eu agir como um cooperador. E olha que nós temos base bíblica para tudo isso que eu estou falando. Eu só não estou citando agora aqui porque questão de tempo mesmo. Mas, por exemplo, o texto que Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus, né? Desculpe agora, não sei se é Pedro ou Paulo, tá? Depois vocês pesquisam lá. Vós sois cooperadores de Deus, tá? Cooperador. Por que é importante a gente desenvolver a mentalidade de cooperador, de servo, em vez de voluntário? Porque voluntário é aquele que faz quando quer, quando pode e faz o que quer. Ele escolhe o serviço. O cooperador, o servo, ele vai fazer o que for preciso. Jesus, ele fez o que foi preciso, tá? A mentalidade de pobreza em vez de realeza. O que é isso, né? A mentalidade de pobreza é aquela pessoa que olha para aquele que tem dinheiro, para aquele que tem recursos, e se acha alguém desfavorecido. E, por causa desse desfavorecimento e dessa condição, ele acaba se autolimitando. Em nome de Jesus, gente, eu não estou entrando agora aqui em debates ideológicos, filosóficos, desse assunto. Eu estou falando de mentalidade espiritual, tá? A pobreza de mente é uma pobreza de espiritualidade. É eu entender, e o texto que nós lemos hoje aqui, inclusive, já vai dizer que nós reinamos com Cristo. Então, se eu reino com Cristo, a minha postura e a minha posição enquanto líder será como alguém que está conectado à realeza, e não aquele que está numa condição de desfavorecimento. Nós temos acesso a todos os recursos da realeza, então temos que atuar dessa forma. A mentalidade de operário em vez de empresário. O que essa analogia serve para nós? Obviamente que vocês já perceberam que eu estou usando analogias, né? Operário em vez de empresário. O operário é aquele que faz o que manda. E se tiver que, além disso, ele diz, não, meu serviço é esse. Deu 18 horas, eu vou para casa, porque esse é o meu trabalho. Eu bati o meu cartão, acabou. Tá? Então, às vezes, a gente serve na liderança como se fôssemos operários. Tá? O empresário é aquele que se esforça muito mais, é aquele que se doa muito mais, é aquele que olha para o negócio, para a empreitada, para a demanda que está à sua frente, e ele quer ir muito além daquilo que um operário faz. Tá? Jesus, ele agiu não como um operário, mas como um empreendedor, tá? Aquele que empreende um processo. E ele empreendeu de modo tão amplo, a missão dele foi tão especial,
E ele tinha a clara percepção que a sua empreitada, o seu empreendimento era global. Queridos, em nome de Jesus, não lidere a juventude, o seu ministério, o que você estiver fazendo, com a perspectiva apenas local. Eu preciso liderar e atuar como um pastor para o mundo. Eu não posso ter uma cabeça de pastor só da Igreja Batista Novo Mundo. Eu sou pastor para o mundo todo. Eu sou um pastor que precisa pensar. Eu não estou dizendo que eu, Antônio, todos nós temos que pensar assim. Nós precisamos pensar globalmente. Nós temos que pensar porque a missão de Jesus não está restrita de modo local. Ela acontece de modo local com perspectivas globais. Recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu sou um líder, eu sou um servo, eu sou um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, para servir no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é amplo, ele é ilimitado, ele não tem limites geográficos, ele não tem limites culturais, ele não tem limite. Nós é que estabelecemos os limites, meu povo. E eu vou dizer o seguinte, nós não temos que ficar presos numa redoma local e nem numa redoma batista. Nós estamos incluídos em algo muito maior, que é o reino de Deus. Então, eu preciso ter uma visão mais ampla de liderança. E, por fim, nesse conjunto de situações, a mentalidade de jardineiro em vez de agricultor, tá? Só que, veja que eu estou colocando aqui o que geralmente algumas pessoas fazem, ou muitas pessoas fazem. A mentalidade infrutífera é do agricultor em vez de jardineiro. Num certo aspecto, a mentalidade de agricultor, ela até pode ser utilizada de modo positivo. A Bíblia mesmo vai dizer que nós somos como aqueles que somos trabalhadores de uma lavoura, né? E estamos esperando a colheita. Mas a concepção aqui, ela diz respeito do seguinte: o agricultor, em linhas gerais, e principalmente no nosso tempo, ele planta pensando no resultado da colheita, pensando no quanto ele vai ganhar com aquela colheita, na saca do arroz, na saca do feijão, na saca do milho, né? Quanto ele vai lucrar com aquilo que ele está empreendendo. O jardineiro, o prazer do jardineiro é o quê? Cuidar do jardim para que o jardim fique mais bonito. O líder de pequeno grupo, o líder de célula, o líder de juventude, o líder de uma igreja, o homem, a mulher que atua nessa liderança, nós temos que olhar para a igreja como um jardim e não como uma plantação que eu quero simplesmente colher. Eu sei que isso é forte em nós, né? Vamos ter uma grande colheita, vamos ter a maior colheita de todo. Amém, glória a Deus. Mas eu também penso, queridos, que Deus se preocupa não apenas com um grande celeiro cheio, mas ele se preocupa com a beleza de uma flor. Nós devemos nos alegrar quando 100 pessoas são batizadas, 50 pessoas são batizadas, na mesma proporção que nós devemos se alegrar por uma pessoa que foi batizada. Se eu cuidei dessa pessoa, eu discipulei essa pessoa, eu amei essa pessoa, eu ajudei essa pessoa a crescer na fé, a desenvolver, eu estou sendo um jardineiro que está cuidando de uma flor para que ela possa desabrochar, ela possa, com a sua beleza, inspirar as pessoas. Fazendo analogia aqui para aquele que vem para Cristo, se converte, ele vai desabrochar, a beleza da sua transformação de vida vai inspirar pessoas a crerem em Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um jardim bonito, um jardim bem cuidado, me chama muito a atenção. E qual que é a vontade que eu tenho? Primeiro, é de estar ali, é de desfrutar desse jardim, de estar conectado a esse jardim.
e também de reproduzir isso na minha realidade. São questões aí que ficam para nossa reflexão, tá? Precisamos de líderes parecidos com Jesus. Então, eu aqui apontei da mentalidade infrutífera, que não é a mentalidade de Jesus, contrária à mentalidade de Jesus. Então, agora eu quero apresentar a mentalidade que converge, tá, com a liderança de Jesus. Em primeiro lugar, buscar conhecimento em vez de especulação. Tem muita gente hoje especulando, são especialistas de tudo, basta você ver nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, aqueles que ainda usam. O pessoal é especialista em tudo, né? O cara fala sobre tudo, fala de política, de filosofia, de história, de economia, de estatística, de ciências, de biologia, de medicina. O cara é especialista ele é virologista, zootecnista, empresário, político, agricultor, advogado, pastor, o cara é tudo. Percebe? Especulação. Você não tem que... você precisa ter um bom conhecimento geral, tá? Eu gosto dessa perspectiva. Você precisa ter conexões, uma mente criativa, uma mente que se conecta a várias coisas. Como é que a gente consegue isso? Lendo assuntos diversificados, acessando conteúdos diversificados. Uma das razões pelas quais eu fui para a área de filosofia no doutorado é porque eu encontrei ali uma oportunidade de diversificar e ampliar o meu conhecimento. Não estou desmerecendo aqueles que fazem doutorado em teologia, mas dentro da minha perspectiva e do meu perfil enquanto líder, eu entendi que, tendo em vista que nós ainda não temos um doutorado em teologia no Brasil evangelical, que com a graça de Deus nós teremos na Fabapar, então fazer um doutorado em teologia com professores que nem creem em Deus, então vou fazer um doutorado de filosofia que vai me agregar mais dentro dessa perspectiva, tá? Então foi essa questão que eu quis pontuar para vocês aqui. Então, diversificar, agregar conhecimento. Então é você desenvolver e se tornar, sim, especialista em determinados assuntos, tá? Nós não temos que ser bons em tudo. Já diz a história que quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, nós temos que ter uma boa noção geral, mas você precisa ser alguém que se especializa em determinadas áreas. E isso tem a ver também com os dons, com o perfil de servo e assim por diante. Mas esse é assunto para uma outra palestra, quem sabe um dia. Competência em vez de negligência. O texto bíblico vai dizer lá que nós não podemos ser negligentes com a obra de Deus, né? Queridos, eu tenho um verdadeiro... como é que eu vou expressar para vocês assim? Uma agonia quando eu vou num culto de algum lugar ou chego em algum lugar e a pessoa diz assim, pessoal, olha, eu não consegui me preparar direito, mas fiquem tranquilos, né? Porque é para Deus, então tá tudo bem, né? É um absurdo esse tipo de fala, gente. É um absurdo. Pessoal, não deu tempo de preparar o ensaio hoje. Deixa eu dar uma dica para vocês. Gente, me escuta aqui, por favor. Tá? Eu queria estar presencialmente aí com vocês. Me escuta aqui, é algo importante. Quando você for fazer alguma coisa que por alguma razão você não teve tempo de se preparar adequadamente, você não conseguiu fazer o ensaio adequadamente, primeira coisa, você não fala nada sobre isso. Meus irmãos, estamos aqui pela graça de Deus. Vamos agora conduzir esse culto. Deus vai falar conosco, Deus vai nos abençoar. Fala para o povo, transmitindo paz e segurança, porque quando você chega e começa dizendo assim, olha, irmãos, eu tentei ensaiar, mas não consegui. Irmãos, a gente tentou fazer um negócio, mas não deu certo. Aí o cara vai para trás da cadeira assim, ai, meu Deus, o que vai sair daí? Entendeu? Você desestimula o povo. Isso tem a ver com comunicação. É assunto para outra palestra. É uma percepção do seguinte, um líder, escuta bem o que eu vou dizer aqui, queridos, você já viu que eu estou meio empolgado, né?
Um líder, ele tem e ele pode levar uma palavra de vida ou uma palavra de morte. Como é que um líder leva uma palavra de morte numa reunião? Você vai fazer uma reunião, vamos pegar aqui os líderes da juventude, tá? Vamos fazer um planejamento para o semestre das atividades do Ministério Jovem. Aí você chega lá e diz assim, pessoal, então é o seguinte, ó, infelizmente a Vanessa falhou na escala, né? Ela devia ter trazido para nós aqui o planejamento, o calendário, ela não trouxe. Isso é palavra de morte, tá? Um outro exemplo, pessoal, é o seguinte, ó, esse semestre que passou foi terrível, hein? Meu Deus do céu. O que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo com os nossos jovens? Estão tudo perdidos. Isso é palavra de morte. O que é palavra de vida? Nessas condições, dentro desses exemplos que eu dei aqui. Queridos, é o seguinte, ó, nós temos um desafio pela frente. Realmente, o momento que nós vivemos tem algumas dificuldades, mas o Senhor vai nos abençoar e eu quero desafiar vocês para a gente viver o melhor de Deus nesse semestre que está por vir. Você começa uma reunião falando isso, o que você traz para o povo? Vida, ânimo, coragem. Então, você não tem que destacar ou exaltar aquilo que não deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que poderia ter sido alcançado. Você vai mostrar o seguinte, nós precisamos nos engajar para poder alcançar aquilo que desejamos. Isso está na responsabilidade do líder. O líder tem o poder de matar uma reunião ou de trazer vida para uma reunião. Isso tem a ver com competência. Vamos avançar aqui. Cooperação em vez de individualidade. Já falei um pouco sobre isso, tá? A cooperação ela é fundamental e dentro do nosso jeito de ser batista, tá? Nós temos que explorar mais, porque a cooperação é uma das marcas do povo batista. Convenção Batista Paranaense, a Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba, Convenção Batista Brasileira, Aliança Batista Mundial, são órgãos de cooperação, não são hierarquias. A convenção não está acima da igreja. Vocês sabiam disso? Gente, é importante saber disso, hein? Não há uma hierarquia piramidal em que as igrejas estão na base e as estruturas denominacionais estão no topo. A nossa pirâmide é invertida, a base está em cima, as igrejas estão em cima e afunila para baixo com as agências cooperativas. As agências cooperativas, Convenção Batista Paranaense, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Convenção Batista Brasileira, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, União Feminina Missionária, Jubacap, Jubepar, são entidades e organizações que servem as igrejas. Essas organizações existem para servir as igrejas. Elas existem por causa das igrejas e não o contrário. Isso é lindo. Só que, infelizmente, às vezes a gente não explora essa compreensão. Em vez de nós termos líderes como Neymar, precisamos de ter líderes que o brilho está na equipe e não no destaque individual. Isso é muito importante. Nós temos que... A melhor analogia que eu encontro, assim, secular, é o Cirque du Soleil. Se você nunca assistiu uma apresentação do Cirque du Soleil, não tem desculpa porque é caro, que basta você usar o YouTube e você vai encontrar um monte lá. O que você vai encontrar ali? A beleza do espetáculo, e não a exaltação de um indivíduo. Vamos avançar aqui, queridos, porque agora que eu olhei para o relógio aqui, são 5:11, meu Deus do céu. Me desculpe aí, já devia ter terminado, né, Antônio? Já deve ter falado isso no chat lá, deixa eu ver. Ok, não falaram, então vamos lá. Caráter aprovado em vez de rejeitado. Bíblia. Procura apresentar-se como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E essa
palavra foi dita para um jovem, um líder jovem. Tá? Comprometimento em vez de abatimento. Então, você, enquanto líder, meu querido, minha querida, você tem que demonstrar comprometimento, você está comprometido com essa obra. Quando a gente chega, não é que a gente nunca vá fingir que não está cansado. O líder, ele tem algumas responsabilidades perante seus liderados. E uma delas é mobilizar as pessoas para uma finalidade. E para isso a gente precisa cuidar e tratar de nós mesmos algumas questões. Consagração em vez de contemplação. Tá? Às vezes as pessoas estão confundindo muito hoje em dia contemplação com consagração. Consagração tem a ver com mudança de vida, entrega, oração, palavra, envolvimento na obra. A contemplação tem a ver com adoração, que fazem momentos que são importantes de contemplação, de eu parar, refletir, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nós precisamos de momentos de contemplação. Os momentos de contemplação vão potencializar a nossa consagração. Mas a minha crítica aqui está aquela contemplação dos braços cruzados, em que eu fico contemplando tudo acontecer. Eu quero fechar com vocês falando sobre liderando com Jesus, liderando como Jesus. Se nos propomos a liderar como Jesus, então nós temos que buscar elevadas atitudes. Porque as atitudes de Jesus eram elevadas. Concorda? As atitudes de Jesus eram elevadas. E quando nós temos atitudes elevadas, o que nós vamos alcançar? Elevadas altitudes. Nós vamos alcançar níveis maiores. Seremos mais assertivos, seremos mais felizes nos processos de caminhada. Eu quero destacar aqui o texto de Mateus 9, 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós pensamos, a partir desse texto, tá, em elevadas atitudes para alcançarmos elevadas altitudes, eu considero 3 aspectos importantes a partir do texto bíblico. O primeiro deles, compaixão. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Não é verdade? Então, a compaixão deve mover o nosso coração. Isso é liderar como Jesus. Uma atitude de Jesus, compaixão. Compaixão é diferente de pena. Pena tem a ver com você contemplar uma necessidade e simplesmente dizer, puxa, alguém tem que fazer alguma coisa. Coitado desse que dorme debaixo da ponte. Aquele irmão se afastou da igreja. Puxa, o pastor não foi visitar ele. Isso é ficar com pena da pessoa. O que é ter compaixão? Mover-se na direção delas. Quem se compadece de alguém é alguém que se move na direção daquela pessoa para transformar aquela realidade. Jesus não ficava parado, Jesus ele andava nas aldeias, nas vilas. Jesus ia onde as pessoas estavam. Nós queremos que as pessoas fiquem vindo até nós, venham no culto, venham no culto, venham no culto, venham no culto da juventude. Jovens, vão atrás do povo. Como é que você vai atrás do povo? De muitas formas, de múltiplas formas, múltiplas estratégias. E eu não estou dizendo aqui só de trabalhos de impacto de evangelismo. Eu estou falando, meus queridos, inclusive de, por exemplo, uma estratégia para a nossa realidade hoje, na atualidade, células de jovens, células na universidade, células no condomínio, célula na rua. Alcança esse grupo, ora com eles, faz amizade com pessoas não crentes, não para você ser como um deles, mas para que eles sejam como você.
Mas o que eu vou fazer? Você vai orar por eles. Você vai ler a Bíblia com eles. Você vai falar de Jesus para eles. Você vai contar o que Jesus fez na tua vida para eles. Segundo lugar, confrontação. Pregando o evangelho do reino. Gente, quando a gente prega o evangelho do reino, nós vamos confrontar as pessoas com a sua realidade de pecado. Jesus, o texto bíblico vai dizer claramente, tá? Rapidamente aqui, ó, lá em Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha só, o quê? Arrependam-se. Confrontação. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Nós precisamos confrontar as pessoas com o evangelho. Nós não podemos nos colocar na condição do politicamente correto. Nós precisamos ser sábios na transmissão, não é ficar batendo nas pessoas, mas apresentar o evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em terceiro lugar, que faz parte dessa essência, capacitação. O que Jesus fazia? Ensinando nas sinagogas. É diferente de pregação. Olha só, tá? Às vezes a gente confunde. Pregação é aquela perspectiva profética. O profeta é aquele que anuncia a verdade de Deus. Ele vem e dá o recado. Ele é contundente para mover a pessoa que, na sequência, precisa ser capacitada. Então, você como um líder na sua igreja, um líder de célula, um líder de jovens, um líder no ministério que você atua, você precisa desenvolver essas três coisas, tá? Nós precisamos ser como Jesus, nós queremos liderar como Jesus. Compaixão, confrontação e capacitação. Guarda aí, três importantes palavras com a letra C, tá? E que estão vinculadas ao texto bíblico. Compaixão, confrontação e capacitação. Mas, para fechar, eu quero ampliar um pouco para finalizar. Romanos 11:36. Todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glórias a Deus para sempre. Amém. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Efésios 4:15. Pelo contrário, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hebreus 12:2. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então, além de nós termos elevadas atitudes no que diz respeito à essência da liderança de Jesus, nós precisamos evidenciar que lideramos como Jesus liderou. E de que maneira nós podemos encontrar estas evidências? Em primeiro lugar, se o que estamos fazendo é para a glória de Deus. E eu quero desafiar você hoje, meu querido. Se o que você está fazendo, se você está tocando, cantando, pregando, ensinando, liderando, limpando, cuidando, cortando, costurando, se for para a tua glória, se for para o teu benefício apenas, se for para atender os teus objetivos, pare. Nós precisamos fazer o que fazemos para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado naquilo que fazemos. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me encarregaste. Jesus entendeu isso. Se nós queremos liderar como Jesus, nós temos que dar a evidência de que a glória é de Deus. Em segundo lugar, nós temos que ter um alvo claro. Pelo contrário, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós precisamos crescer, sim, mas em Cristo. A partir dos princípios de Cristo. Por isso que eu disse que vocês foram muito assertivos na escolha do tema, liderando como Jesus. Em terceiro lugar, eu volto ao início da minha fala. Ajuste de foco. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Por meio dele.
é Ele quem a aperfeiçoa. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. E eu fecho a minha palavra com esse versículo. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam.